Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade aos assuntos da nossa disciplina de Química Aplicada, o nosso próximo conteúdo, o conteúdo da aula de hoje, nós vamos começar falando sobre os produtos químicos. Então, dentro esse conteúdo de produtos químicos, nós vamos falar um pouco sobre os grupos de riscos, vamos falar de EPIs e EPCs, ou seja, equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletivo. Vamos falar das vias de penetração no organismo desses produtos químicos, a classificação das substâncias químicas, rotulagem das substâncias químicas, segurança na manipulação de produtos químicos, estocagem de produtos químicos e primeiros socorros. Então, dentro desse conteúdo, nós vamos fazer todas essas abordagens. Então, nós vamos falar um pouco sobre os riscos, o que seria isso. Então, o que significa risco? Então, risco vai ser a possibilidade de se ocorrer uma situação em que possa afetar a saúde do trabalhador. Então, durante a execução de experimentos em laboratórios, nós podemos ser expostos a diferentes fatores de riscos, que devem ser sempre identificados antes do início do trabalho. Então, esses fatores, eles são divididos em grandes grupos, dependendo da natureza da sua origem. Então, esses grupos de riscos, nós temos os riscos físicos, químicos, ergonômicos, biológicos e acidentes. Então, os procedimentos de segurança em laboratório de química ou de forma curta, a segurança química, elas são um conjunto de regras a serem seguidas no armazenamento, transporte e descarte dessas substâncias químicas. Observando continuamente essas regras, o risco de acidentes gerais será minimizado dentro do laboratório. Então, durante a execução de trabalhos experimentais em laboratório, nós podemos ser expostos a diferentes fatores de riscos. Então, nós vamos começar falando sobre os agentes químicos. Então, são considerados agentes químicos aqueles que podem provocar riscos à saúde. Os principais tipos de agentes químicos que atuam sobre o organismo humano, causando problemas de saúde, são, por exemplo, gases, vapores e névoas, aerodispersóides, que são as poeiras e fumos metálicos. Então, esses são os principais agentes químicos que podem acarretar esse grupo de risco. Então, esses fatores eles estão relacionados com trabalhos envolvendo substâncias químicas, né? Principalmente gases e vapores. Já os agentes físicos, eles são considerados agentes físicos aqueles capazes de provocar riscos à saúde, como por exemplo, ruído é um agente físico, vibrações é um agente físico, radiações ionizantes e não ionizantes, pressões anormais, temperaturas extremas, iluminação deficiente, umidade. Então, esses são alguns exemplos de agentes físicos que podem acarretar algum risco à saúde das pessoas que estão trabalhando naquele ambiente. Então, por um exemplo de atividade associada a riscos causados por fatores físicos são trabalhos que envolvam, por exemplo, a utilização de muflas. No caso aqui dessa figura, nós temos aqui a mufla e temos um autoclave, onde utiliza grandes temperaturas. Então, caso a pessoa que esteja manipulando não tenha um cuidado necessário, a temperatura extrema ela é um risco à sua saúde. Por exemplo, centrífugas e banhos ultrassônicos, onde tem ruídos e vibrações,
as capelas, por exemplo, os ruídos provenientes daquela capela. Então, tudo isso aí pode afetar a saúde das pessoas que estão trabalhando naquele laboratório. Nós também temos os agentes biológicos, né? Um grupo de risco. Então, eles são micro-organismos e animais, são os agentes biológicos que podem causar ou afetar, né? Podem afetar a saúde do trabalhador. Então, são considerados agentes biológicos os bacilos, as bactérias, os fungos, os protozoários, os parasitas. Entram nessa classificação também os escorpiões, bem como as aranhas, os insetos, outros animais peçonhentos, porque se você não tiver um cuidado, ele acaba sendo, esses micro-organismos, podem provocar algum tipo de risco à sua saúde. Então, com relação aos agentes ergonômicos, eles são agentes caracterizados pela falta de adaptação das condições de trabalho. Então, as características psicofisiológicas do trabalhador. Então, os fatores ergonômicos, eles estão relacionados, por exemplo, ao estresse físico ou mental no trabalho, que podem ocorrer dentro desses laboratórios. Então, entre os agentes ergonômicos mais comuns estão o trabalho físico pesado, a postura incorreta dentro de um laboratório, então posições incômodas, a questão da repetição de execução de alguns trabalhos, a monotonia, o ritmo excessivo, a jornada prolongada. Então, isso aí pode acarretar algum dano à saúde do trabalhador. Nós também temos os agentes de acidentes, que também podem ser chamados de mecânicos. Então, são arranjo físico inadequado ou deficiente, máquinas e equipamentos, ferramentas com defeitos ou inadequadas ou inexistentes, trabalho com eletricidade, sinalização, perigo de incêndio ou explosão, transporte de materiais, edificações, armazenamento inadequado. Então, esses aqui são alguns exemplos de agentes de acidentes que podem provocar algum risco ao homem. Então, essas deficiências, elas podem abranger um ou mais dos seguintes aspectos: arranjo físico, edificações, as sinalizações e ligações elétricas. Então, esses agentes de acidentes, eles são gerados por mau funcionamento, por exemplo, de máquinas ou tecnologias erradas, podendo causar acidentes. Nós também temos ainda com relação aos agentes de acidentes, máquinas e equipamentos sem proteção, pode levar a algum tipo de risco, equipamento de proteção contra incêndio, ferramentas defeituosas ou inadequadas. Então, no laboratório, jamais a gente vai trabalhar, por exemplo, com a vidraria onde o vidro esteja trincado. Então, aquilo ali é perigoso até para quem está manipulando. Ou EPI inadequado. EPI são os equipamentos de proteção individual. Então, se você não está utilizando, se você está utilizando de forma inadequada, esses equipamentos eles podem não proteger você em caso de algum acidente. Armazenamento e transporte de materiais. Então, tem todo um protocolo para armazenar, para transportar, por exemplo, produtos químicos. Iluminação deficiente, que pode causar dentro do próprio laboratório, que pode causar algum tipo de fadiga ou problemas visuais. Então, todos esses exemplos citados, eles são agentes de acidentes que podem provocar algum tipo de risco a pessoa que esteja ou as pessoas que estejam trabalhando em um determinado ambiente. Então, os grupos de riscos, eles são classificados de acordo com a NR5, que é a norma regulamentadora 5. Essa norma regulamentadora, ela foi elaborada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA.
Então, a CIPA, ela tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Então, de acordo com essa norma, ela classifica os riscos ambientais em 5 grupos. Então, nós temos os riscos físicos, como nós vimos anteriormente. Então, esses riscos físicos, eles são representados pela cor verde e faz parte do grupo 1. No grupo 2, nós temos os riscos químicos, que é representada pela cor vermelho. No grupo 3, nós temos os riscos biológicos, que são representados pela cor marrom. No grupo 4, nós temos os riscos ergonômicos, que são representados pela coloração amarela. E no grupo 5, nós temos os riscos de acidentes, que são representados pela cor azul. Então, essa norma regulamentadora, ela classifica os riscos ambientais em 5 grupos. Então, nessa tabela, nós podemos ver a divisão, né, dos grupos, de cada um deles e a sua cor específica, e indicando, por exemplo, os riscos físicos são ruídos, vibrações, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, frio, calor, pressões anormais e umidade. Os riscos químicos, poeiras, fumos, névoas, neblina, gases, vapores e produtos químicos em geral. Os riscos biológicos, quando se está trabalhando com micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos. Os riscos ergonômicos, nós temos esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, dentre outros. E os riscos de acidentes, arranjo físico inadequado, então máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, dentre outros, como eu já havia citado anteriormente. Então, essa é a classificação dos riscos. Bom, daí surgiu os mapas de risco. O que seria um mapa de risco? Seria uma planta que mostra os riscos no local de trabalho. Então, esse mapa de risco ele surgiu na Itália no final da década de 60. Então, no início da década de 70, o movimento sindical ele desenvolveu um modelo próprio de atuação na investigação e controle das condições de trabalho pelos próprios trabalhadores. Então, o mapa de risco ele é a representação de um setor, ala ou um andar, quanto ao tamanho e tipo de riscos que se está exposto. Então, para que serve um mapa de risco? Então, esse mapa de risco ele serve para conscientizar os trabalhadores sobre os riscos daquele ambiente. Ele ajuda no estudo de medidas preventivas desse trabalhador. E como é feito o mapa de risco? Então, cada cor ela vai corresponder a um tipo de risco. Então, cada tamanho correspondente à intensidade do risco, que nós vamos ver mais à frente, que é de um círculo. Então, cada tamanho dele, do pequeno ao grande, indica como aquele mapa de risco ele está sendo elaborado e qual o tamanho daquele risco naquele ambiente. Então, nós temos aqui, né, um mapa de risco, onde nós temos as simbologias. Então, lembrando que no mapa de riscos, os riscos eles são representados e indicados por esses círculos coloridos de 3 tamanhos diferentes. Então, nós temos o tamanho círculo pequeno, o risco ele é leve, o tamanho médio, o risco é médio e o círculo grande, o risco é elevado. Lembrando lá das cores, marrom, risco biológico, vermelho, risco químico, amarelo, risco ergonômico, azul, risco mecânico e verde, risco físico. Então, aqui no mapa de risco, eles vão ser representados por esses círculos e por esses 3 tamanhos, que vai do leve, médio ao risco elevado.
Então, aqui foram algumas referências utilizadas que vocês podem estar utilizando para aprofundar o conhecimento de vocês. Então, como informações importantes e que eu sempre deixo no final das nossas aulas, é que vocês assistam as videoaulas, leiam o material didático, participem dos fóruns de discussões e respondam à atividade avaliativa. Então, o conteúdo da nossa próxima aula vai ser equipamentos de proteção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo através do meu e-mail, pelo grupo do WhatsApp e pelos fóruns de discussões. Então, bons estudos e até a próxima aula.